Olá! E aí, como você está? Remorso pode ser positivo? Ou remorso é totalmente negativo? Qual que é a sua opinião? Qual que é o seu pensamento? Qual que é o seu sentimento em relação a esse sentimento? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já fica o meu convite para você assistir até o finalzinho dessa live, para a gente poder bater um bate-papo, você colocar as opiniões e ouvir as minhas opiniões. Eu quero hoje levar você a pensar um pouco fora da caixinha, talvez desconstruir algumas crenças, quem sabe. Vai ser muito legal o assunto de hoje. E se você ainda não sabe, pode procurar meu conteúdo, outras lives, muitos vídeos, lá no Facebook, na página Liderança Ímpar. Se você preferir pelo Instagram, @cadu.quirino. E se a sua escolha for o YouTube, Cadu Quirino também. Bora lá começar essa conversa de hoje? Estamos ao vivo pelo Instagram, numa quinta-feira, dia 22 de abril, a exatamente 20 horas e 2 minutos. Seja bem-vindo Instagram, seja bem-vindo a Goiânia, seja bem-vindo nesse 22 de abril, quinta-feira. E qual é o assunto de hoje? Tá aí escrito aqui, ó, no título: remorso, positivo ou negativo? Qual que é o seu pensamento? Qual que é o seu sentimento em relação a esse sentimento? Remorso. Eu sei que quando eu falo de remorso, ou quando eu falei de remorso hoje com algumas pessoas, quando eu coloquei remorso na enquete do Instagram, a maioria falou que é um sentimento ruim. Talvez eu quero... Mentira, não quero nada. Talvez eu vá levar você a desconstruir algumas crenças em relação a esse sentimento. Será que é um sentimento tão ruim assim? Ou tem espaço para ser um sentimento, talvez, não vou usar bom, porém vou usar um sentimento interessante? Levar você sempre a novos pensamentos, levar você a novas experiências. Por que não viver novas experiências através de novos pensamentos? Por que não viver novas experiências através de mesmos conceitos ditos por pessoas diferentes? Isso também é viver novas experiências. E isso é o que eu procuro fazer para você em cada dia que eu me coloco à disposição ao vivo para trazer para você um conteúdo diferente sobre ou sob uma nova perspectiva, assim como é hoje. E então, acho que o Instagram já está pronto, digamos assim, para podermos começar. E aí, estamos prontos, Instagram? Diz você para mim se estamos prontos. Sim, o Instagram me disse que está pronto. Hoje retornamos com a caneca tradicional, caneca do Boa Noite. Vamos lá então começar? Vamos lá começar essa live sensacional do dia de hoje. E aí, como que vamos começar? Lógico, vou começar trazendo o conceito básico, o conceito geral, o conceito de senso comum, o que seria o remorso. E aí eu trouxe como não tem segredo. O remorso é um sentimento de senso comum que está ligado com o sentimento de culpa. Aliás, se você for procurar em muitos lugares aí na internet, você vai achar que são sinônimos, remorso e culpa. Sentir remorso é sentir culpa. E tá tudo bem até aqui, natural.
talvez, será que está ligado então? Será que eu vou puxar agora fazer um push aqui desse conceito de seria uma culpa, seria um sentimento assim de, poxa, será que o que eu fiz foi errado? Então, será que quando será que quando aflorou esse sentimento de remorso, você chegou a fazer algo ruim? Ou você acha que pode nascer um sentimento de remorso sem fazer algo ruim? Começa a fazer algumas perguntas, começa a se perguntar. Eu falo sempre, já falei em algumas lives que eu fiz, talvez um dos primeiros passos, ou quiçá o primeiro passo para você se conhecer, é se perguntar. E aí, você que está assistindo aí agora, quando eu falei para você o tema, o que você pensou? Nossa, esse cara vai falar de remorso, tão óbvio, tão batido esse assunto. Será que é tão óbvio assim? É nesse sentido que eu quero que você comece a se perguntar. Será que não pode ser um sentimento positivo para você? Lembrando, talvez, o que seria um sentimento positivo? Seria um sentimento que te levasse a um crescimento? Seria um sentimento que te levasse a pensar de forma diferente? Use o seu conceito de sentimento positivo. Eu estou te dando algumas dicas. Tá tudo bem. Então tá. Beleza, eu falei que pode ser um sentimento derivado de alguma atitude ruim? Pode, é claro. E aí, essa atitude ruim prejudicou alguém? Então você pode sentir remorso por ter prejudicado uma outra pessoa? Pode. Você pode sentir culpa, sentimento de culpa por ter prejudicado alguém. Tranquilo. Ou você pode ter sentido, ou está sentindo, não sei, pode sentir remorso por ter se prejudicado? Será que quando você se prejudicou, o sentimento apareceu? Você se sentiu culpado por ter se prejudicado? E aí, você concorda com essa minha percepção? Que o remorso pode aparecer não só porque você prejudicou uma outra pessoa, e sim porque você se prejudicou também? Pode ou não pode ter acontecido isso? Será? Então, partiremos, dito essa pequena introdução sobre os conceitos. Na verdade, não tinha muito conceito para falar, né? Está muito ligado a sentimento de culpa, é um pensamento, é uma autorreflexão sobre alguma atitude sua que pode ter prejudicado uma outra pessoa. O que eu trouxe aqui de principal nessa pequena introdução é que talvez pode ter prejudicado você também. Pode ter sido um auto prejuízo, não sei que palavra usar, nesse sentido aí. Então, te convido a começar a falar sobre algumas reflexões que eu trouxe aqui. E aí eu trouxe alguns exemplos de outras pessoas que me contaram histórias, alguns exemplos, enfim, do que estamos vivendo hoje nesse período maluco. E aí todas essas histórias vão servir para eu poder encaixar essas reflexões que eu vou trazer para você. Combinado? Combinadíssimo, Cadu. Então bora lá. Tem uma história muito bacana que aliás, antes de contar a história, eu vou te perguntar. O sentimento de remorso pode ser um sentimento derivado da vergonha? Estou envergonhado por ter feito alguma coisa, ou estou envergonhado por ter prejudicado alguém, e aí essa vergonha pode se transformar em remorso? O que você acha? E aí é engraçado, né? Porque eu estou falando aqui, e aí eu tenho os meus conceitos de vergonha, tenho os meus conceitos de remorso, porque a minha história é diferente da sua. Então quando eu falar a vergonha, o remorso, é natural que você vai começar a puxar os conceitos que estão aí na sua mente, desses sentimentos. E eu quero que você use exatamente esses conceitos. Por isso que eu não vou entrar durante a live na explicação muito de conceitos, porque conceitos é muito particular, cada um tem o seu.
Porém, fica essa reflexão também aqui. Será que o remorso pode derivar de um sentimento de vergonha? Tá. E aí, pode ser uma vergonha por ter feito algo muito errado. Talvez você nem prejudicou uma outra pessoa, porém fez algo que na sua concepção, no seu julgamento sobre as suas próprias ações, é algo errado. Ah, eu chamo isso de crenças. Legal, hein? O que são crenças mesmo? Se você já me acompanha há algum tempo, você com certeza sabe que crenças é tudo aquilo que você acredita piamente ser verdade na sua vida. Então tá, qual que é a história? Certa pessoa, e eu trouxe essa história porque ela é recente. Não sei se foi semana passada ou, enfim, uns 10 dias atrás, eu não lembro. Só que é tão legal como que o cérebro funciona. Eu estou construindo aqui a live, estou escrevendo, fazendo o meu tradicional brainstorm aqui, né? A chuva de ideias, tempestade de ideias, é um termo usado na administração. E estou jogando aqui as minhas ideias. O que o cérebro faz? Bateu aqui na minha cabeça. Olha, Cadu, lembra aquela história que aquela pessoa te contou alguns dias atrás? Então, aquela história vai se encaixar aqui agora. É isso que o seu cérebro faz com você o tempo todo. Por isso que é tão importante, e eu já fiz algumas lives, ou uma live sobre esse assunto, como é importante você ter contato com tudo que faz sentido para você. Porque quanto mais informações você absorver no seu dia a dia, informações que fazem sentido para você, mais informações o seu cérebro vai ter para te ajudar quando você precisar. Eu dei o exemplo na época, eu lembro que eu estou assistindo um programa de costura aqui na televisão. Não adianta eu gastar meu tempo assistindo algo de costura. Ah, mas está tão interessante esse programa aqui na televisão, uma costura que eu nunca vi. Não adianta, porque em toda a minha história eu nunca me interessei por costura. Então, por mais interessante que seja naquele momento, não vai ser armazenado no meu cérebro, na minha memória, de longo prazo, porque aquilo não faz sentido para mim. O cérebro só vai armazenar aquilo que faz sentido para você. Então, por isso que é tão importante você sempre procurar assuntos que fazem sentido com a sua história, fazem sentido para você. É ou não é, Pires do Rio? Você tem que procurar histórias que fazem sentido para você. Você vai saber responder isso aí. Seja muito bem-vinda. E aí, como eu procuro, tenho esse cuidado de absorver muito conteúdo que sempre está ligado à minha história, que sempre está ligado à minha concepção de sentido, enfim. Quando eu fui construir a live, meu cérebro trouxe essa ideia. Que nem eu falei, olha, Cadu, bateu aqui na minha cachola. Cadu, ó, aquela história que a pessoa te contou vai servir aqui agora. Para isso que serve, tá bom? Então, qual que foi essa história? A pessoa me contou que lá no lugar que ela trabalha, ela tem a chave lá do lugar que ela trabalha lá, porque enfim, ela vai no trabalho dela, fora do horário, enfim, fazer alguns atendimentos, então ela tem a chave para ficar um pouco mais natural, né, com facilidade para ela. E aí, em um dia específico lá, o que aconteceu? Ela estava lá atendendo uma pessoa fora do horário já, fora do horário do estabelecimento, fora do horário não, chegando perto do horário de fechar. Aí uma outra colega dela chegou, pediu para ela poder ficar até mais tarde, porque ela ia receber um outro cliente. E tá, até então beleza, né? Ela já estava lá mesmo atendendo uma pessoa. E aí ela, tá bom, fulana, ciclana, nem sei o nome dela, tá bom, eu vou ficar com você aqui. Só que aí ela me contou que o problema foi aí. Quando ela foi descer lá para a recepção do local onde ela trabalha, a recepcionista, que é responsável por fechar os atendimentos, receber, enfim, fazer a venda de alguns produtos, já estava com a bolsinha debaixo do braço, querendo ir embora. Tipo uns 15 minutos antes de fechar. E aí essa minha amiga comentou, falou, fulana, onde você vai, né? Ela, eu tô indo embora. E aí na hora ela soltou uma mentirinha, falou, mas está indo embora como? Eu não tenho a chave para fechar, sendo que ela tinha a chave. Aí tá.
a recepcionista acabou ficando. Por que eu estou contando essa história para você? Porque eu lembrei que lá atrás, quando ela me contou essa história, ela me contou com um sentimento de culpa. Ela mentiu. Ela contou uma mentirinha para a secretária que ela não tinha a chave. Porque ela achou errado a secretária querer ir embora antes do horário terminar, antes do horário de fechamento lá do estabelecimento, porque tinha pessoas para serem atendidas ainda. Então ela contou essa mentirinha para a secretária poder ficar pelo menos até o fim do expediente. E aí, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para você. Se ela contou essa mentirinha, não prejudicou ninguém. Ninguém saiu mal na história, não teve grandes proporções, só que o sentimento dentro dela foi de remorso por ter mentido. E aí tá. Nessa primeira história que eu contei para você, eu quero que você faça a sua análise. Nessa primeira história, o remorso foi positivo ou foi negativo? Esquece o ato de mentir. A gente não está julgando a atitude de mentir, a gente está julgando o sentimento que ela teve. Ela falou, Cadu, na época ela não usou remorso, eu estou usando remorso hoje, mas na época ela me falou, eu me senti culpada por ter mentido, apesar de não ter prejudicado ninguém. E aí? O que você acha? Nesse caso, eu entendo, é a primeira crença que eu quero, o primeiro passo que eu quero dar para talvez desconstruir essas crenças, que que nem eu falei no início, na enquete que eu coloquei no Instagram, mais de 90% acha que o remorso é ruim. Nesse caso, se eu for colar o conceito de remorso com culpa, o remorso que ela sentiu foi positivo. Não foi positivo? Porque ela percebeu que ela foi contra as crenças dela. E então ela sentiu culpa, ela não prejudicou ninguém. A mentirinha não foi. Ela pode refletir sobre a atitude dela, mas sem sentir remorso. Tá, mas eu quero levar justamente a essa percepção. O sentimento de remorso, ele não leva à autorreflexão? Então, nesse caso, não pode ser positivo o sentimento de remorso? É isso que eu quero que você pense. Eu entendi que você pode refletir sem sentir o remorso, mas já que ela sentiu a culpa, não pode ser positivo ela sentir esse remorso e levá-la a pensar? Então, ela foi contra as crenças dela. Então, ela fez algo de ruim para ela. Na verdade, nada de ruim aconteceu com ela também, porque ela terminou de atender a cliente dela, saiu no horário normal, não perdeu o horário, não perdeu nada da vida dela. Só o fato de ir contra a crença, que ela tem uma crença possibilitadora que mentir é errado, ela foi contra a crença dela. É como se ela tivesse ido contra o manual de funcionamento dela e por isso entrou em choque. O cérebro dela falou, olha, você fez errado aquela mentirinha, tá? Não que causou um problema, mas para ela foi ruim, ela foi contra o que ela acredita. Tá, nesse caso foi bom, então já desconstruiu. Então não é sempre que o sentimento de remorso é ruim. Concorda comigo? Se discorda, fala logo aí, escreve aí que eu quero saber o porquê que você discorda. Então tá. Então eu falei que lá atrás ela sentiu culpa e ela sentiu uma vergonha. Inclusive ela falou que estava com vergonha por estar me contando. Cadu, eu tô com vergonha de te contar que eu menti para a pessoa. Só que aí, como um bom ouvinte que eu sou, não, tá tudo bem, pode falar e tal, não julgo, faz parte de mim, ele não emitiu julgamento, e isso possibilitou eu estar contando essa história para você. Lógico, sem falar o nome dela, porque não faz o menor sentido falar o nome dela, é só a história que interessa. Então, o sentimento de vergonha, eu menti, o sentimento de remorso, nossa, ela ficou culpada, ela ficou remoendo aquilo lá, eu não deveria ter mentido. Foi positivo no caso para ela, porque ela refletiu que ela não teve, ou ela não tinha necessidade de mentir. Ela podia conversar com a menina lá, a secretária, a recepcionista, de uma forma mais honesta, falar a verdade, só que explicando o que poderia ter acontecido. Mas foi um sentimento de reação no momento. E assim, cada um vai reagir da forma que achar mais
confortável, de acordo com a sua história, de acordo com o que está acontecendo no momento dentro dela, enfim. Tá, não quero causar grandes impactos na sua configuração mental, tá bom? Foi uma pequena história para te mostrar. Eu fiz uma ligação do sentimento de culpa que ela teve, da vergonha que ela teve em me contar, só que isso passou pro lado positivo, tá bom? Ela não vai repetir isso mais, provavelmente é o que ela me disse, né? Eu espero que sim, e eu acredito nela. Certo. Que tal a gente passar para um próximo exemplo que eu separei aqui? Esse aqui vai dar fogo no parquinho. Esse exemplo é um pouco mais divergente, digamos assim, nas opiniões. Mas vamos lá. Eu escrevi aqui para eu lembrar de todos os detalhes que eu quero falar para você. É um assunto que você já viu aí na televisão. Eu acredito que você já viu sim, ou conhece alguém que viu, ou você já ouviu falar. Tá estourado aí essa questão das vacinas e tá muito em evidência os profissionais da saúde que estão lá para aplicar as vacinas não aplicar a vacina. Então não injeta a vacina, ou a injeção está com ar, está sem a vacina, enfim, a gente está vendo várias situações dessa pelo Brasil todo. E eu trouxe uma situação em específico que eu recebi num grupo de WhatsApp esse vídeo, e eu quero comentar esse vídeo e vou encaixar também com o assunto de hoje, o remorso, a culpa, a vergonha, a acusação. Vamos lá, vou juntar perfil comportamental também, que eu acho interessante, porque a gente funciona de acordo com o perfil comportamental, e eu preciso falar isso para você. Vamos lá, como que é esse vídeo? O vídeo básico, uma pessoa está filmando, a enfermeira, uma mulher, a enfermeira está aplicando a vacina na mãe do cara que está filmando, e a mulher injeta a agulha e não aplica o êmbolo, não injeta a vacina, tirou a agulha, colocou o algodão, e aí a mãe do cara percebeu, falou, mas você não aplicou. Aí a mulher vai pedir, nossa, é mesmo, desculpa, eu esqueci. E picou de novo a mulher, aplicou a vacina, beleza, até aí tudo bem. Ah, eu esqueci de aplicar. O legal do vídeo vem depois. Aí o cara desce do carro, é isso aí, tô vendo que os coraçãozinhos estão subindo aí, eu já expliquei pra vocês. Quando clica no coração, o Instagram entende, olha que legal, tem uma pessoa que gosta desse conteúdo, eu vou divulgar para mais pessoas. Tá? Então o coração é a forma de se comunicar com o Instagram, tá? Conversa com o Instagram, fala ao Instagram, esse conteúdo aí tá interessante para mim, pode mandar ele para outras pessoas. E falar em mandar para outras pessoas, se quiser também, pode clicar nesse aviãozinho que tá aí e manda para todo mundo que se quiser que assiste esse vídeo ao vivo. E aí tá. Então, aí o cara desce do carro, revoltado demais, nervoso demais, e já desce acusando e filmando, né? É lógico, filmando, né? Senão eu não estaria contando pra você, porque eu vi o vídeo. Ele desce filmando, acusando a enfermeira. E se fosse a sua mãe que estava aqui sendo vacinada, você ia gostar da enfermeira fazer o que você fez? Por que você não injetou? Onde que você queria levar essa vacina? Já passou para uma parte da acusação. E aí ela... Assim, o vídeo dá pra ver claramente, eu que sou formado, eu tenho formação em PNL, eu consigo entender, consigo fazer uma leitura facial, né? Consigo fazer uma leitura da comunicação não verbal. E foi nítido o susto que a enfermeira levou com as acusações que o cara estava fazendo para ela. E ela começou a se explicar. Ah, porque eu sou estagiária aqui, porque eu estou aplicando vacina o dia todo, foi um lapso, eu esqueci. Então, assim, o cara, que esqueceu que nada, e começou a acusar. Isso você queria fazer, era levar essa vacina para outro lugar. Enfim, começou a acusar e começou a reunir outras enfermeiras ali, começando a defender a atitude
A atitude foi errada, lógico, a gente tem que ressaltar que a atitude de não aplicar foi errada, porém o motivo que levou ela a não aplicar a gente não sabe, então a gente não pode julgar o motivo que levou ela a não aplicar, porém a atitude de não aplicar foi errada, precisamos fazer essa separação. E aí, ok, juntaram várias enfermeiras e tentando acalmar o cara ameaçou até, falou, oh, se eu não estivesse filmando eu ia te bater, sei lá, eu ia... não sei, eu não lembro se chegou a ameaçar com tiro, enfim, ameaçou denunciar para prefeito e tal, aquela confusão que você já sabe, aquela confusão que você já viu também nesses vários vídeos aí, enfim. E aí uma outra enfermeira acalmando, buscando acalmar a pessoa, olha, mas assim, a fulana aplicou a vacina, tá tudo certo, sua mãe foi vacinada, ou seja, o fato já está resolvido. Aí tá, eu não vou entrar mais, não vou estender mais nesse assunto, eu já contei o vídeo. O que aconteceu? Eu quero trazer para você o que? Primeiro, a percepção que eu tive da enfermeira, no caso, aquele sentimento que ela já começou a se defender, até a linguagem corporal dela já foi, nossa, ela já tentou se justificar e tal, então ela já estava sentindo um sentimento de culpa. Não sei se foi motivada por ela própria, se foi motivado pelas acusações do cara. Mas o sentimento de culpa já nasceu nela, naquele momento. Tanto que ela buscou se justificar. Até onde eu tenho experiências, ninguém se justifica se não tiver alguma culpa. Nem que seja uma culpa interior, uma culpa interna. Enfim, não quero entrar também nesse mérito. Mas ela já sentia. E aí... eu quero colocar para você onde que eu coloquei a questão de perfil comportamental aqui antes de contar essa história. Porque eu fiquei imaginando primeiro a posição do cara. Eu vou falar da posição dele primeiro. Pode ser um perfil que não aceita erros. Lembra lá do perfil dominante, o perfil analítico, principalmente, eles não aceitam erros, porque o dominante, principalmente, ele acha que tudo tem que ser feito do jeito dele. É impossível uma pessoa errar, porque uma pessoa tem que estar concentrada para chegar no resultado que ela quer. Tudo bem, Cadu, mas você está defendendo a enfermeira e tal? Não, não estou defendendo a enfermeira, tá? Estou só analisando a situação, trazendo para o meu universo, trazendo para o que eu conheço, que é perfil comportamental. Não sei da história, não conheço ninguém, estou só analisando o que eu vi, tá bom? Antes de você sair me julgando aí que eu estou defendendo a enfermeira que não aplicou a vacina, pelo amor de Deus, estou só analisando os fatos que eu vi sob a perspectiva que eu conheço, do conhecimento que eu tenho. Perfil comportamental, estou só levantando uma hipótese. Vai que o cara tem esse perfil então, que ele não aceita erro. Vai que é um absurdo a mulher não aplicar. É tão simples isso, para ele é simples. Para ele é simples, ele vai acusar mesmo. Porque o erro aconteceu com uma pessoa que ele ama, uma pessoa íntima, é a mãe dele. Então isso deixa os nossos sentimentos mais aflorados, mais fortes. Beleza. Também eu estou isentando, no caso eu estou isentando ele também de ter sido agressivo, tal. Isso pode ter sido levado por algum comportamento motivado por alguma coisa da história, enfim, tá? Não quero apontar esse está certo ou ela está certa, enfim, tia, né? Tia dele, uma pessoa amada, né? Uma pessoa íntima, beleza. Agora, eu quero que você se coloque. Eu falei no início já que a live ia ser um pouco mais reflexiva. Se não falei, estou falando agora. Se coloque agora, esqueça a sua história, esqueça quem você é nesse momento e se coloque na posição da enfermeira. Você aplicou, não aplicou, o cara desce filmando, te acusando, falando coisas horrorosas e que vai acontecer isso, eu vou te fazer isso, eu vou te bater, bah. Será que onde que estaria o nível do seu remorso nesse exato momento? Onde que estaria o nível da sua culpa? Se você conseguisse mensurar o tamanho da sua culpa,
por ter causado algo que impactou negativamente uma outra pessoa. Tá. Conseguiu fazer esse exercício de se colocar no lugar da enfermeira? Esqueça a sua história, esqueça quem você é nesse momento e busque se incorporar na história da enfermeira, tá? E eu vou te ajudar. Eu sei que é difícil, então eu trouxe alguns pontos para te ajudar a se incorporar nessa história. Tá, então você é a enfermeira lá, tá? E se você for um homem que está assistindo, se coloca na posição de um enfermeiro, tá? E tá tudo bem. Porque a personagem, no caso do vídeo, é uma mulher, uma enfermeira, tá? Então tá, você é a enfermeira. Você tá num ambiente que não é o seu ambiente natural de trabalho. Qual que é o seu ambiente natural? É um posto de saúde ou é um hospital, é um lugar controlado. Você está fora do seu ambiente de trabalho, você está sofrendo pressão das pessoas que chegam lá para serem vacinadas, e aí a pressão é como? Você chega para trabalhar, você foi escalado para aplicar a vacina. E aí você está vendo uma fila gigantesca. São pessoas ansiosas também, porque a vacina está escassa, porque tem horário marcado. Então aquela fila está gigante e você vê, nossa, a quantidade de pessoas que estão esperando para vacinar. Então a pressão que já é exercida sobre a sua cabeça. Tem a pressão da imprensa também, que quase todos os dias tem uma equipe de algum meio de comunicação em algum ponto de vacinação. Então você tem uma pressão externa, as pessoas estão te olhando, o que você está fazendo. Tem a pressão das pessoas que estão sendo vacinadas com o celular na mão para filmar, para poder ter certeza que a vacina está entrando no seu braço. Então tem essa pressão também. Você, além de estar fora do seu ambiente natural, além de ver aquelas filas quilométricas de pessoas esperando para vacinar, além de ver a imprensa que está lá filmando, que está perguntando se tem ou não vacina, se vai dar para vacinar todo mundo hoje ou não. E ainda tem gente que está lá filmando, tal. Não estou criticando quem está filmando, tá? Tá tudo bem filmar. Minha mãe mesmo filmou a vacina dela. E tá tudo bem, filmou a vacina da minha avó. Estou só contando que ainda tem a pressão das pessoas que estão filmando. Então, esse caldeirão todo vai te ajudar a se colocar no lugar da enfermeira, tá? Então, beleza. Você está sofrendo isso tudo. Será que nesse caso, o remorso pode ser bom? O que você acha? Ou pode prejudicar ela no cumprimento da atividade profissional dela? Porque eu vou trazer um conceito que eu adoro trazer sempre também, que é de níveis neurológicos, tá? Então, se ela sente a culpa por não fazer o trabalho dela, não fazer a atividade para a qual ela foi designada, não fazer essa atividade de forma correta, como ela foi ensinada, como ela estudou, ela se formou para aquilo. Quando ela não sente que está fazendo bem aquilo lá, por toda essa pressão que existe, ela vai sentir uma culpa, ela pode sentir o remorso, e isso pode prejudicar até a atividade profissional dela. Sabe por quê? Ah, Cadu, já está defendendo de novo a enfermeira. Não estou defendendo, tá? Estou só analisando sob a ótica que eu conheço, do conhecimento que eu tenho. Níveis neurológicos, lembra? Identidade, depois crenças e valores, depois capacidades, depois habilidades, depois comportamento, depois ambiente. Ok. Se ela, lembra que eu falei que ela está num ambiente que não é o natural dela? Se ela está num ambiente que não é o natural, ela vai se comportar. Agora eu falei da pirâmide descendo, né? Agora vamos fazer pirâmide subindo. Se ela está na base da pirâmide, se ela está num ambiente que não é o natural dela, isso vai impactar onde? Qual que é o próximo nível? Comportamento. Ela vai se comportar de forma diferente para se adaptar ao ambiente. Se ela se comporta de forma diferente do qual ela está acostumada, isso vai afetar as habilidades dela. E aí, será que o não aplicar
a vacina foi afetado pela mudança mental, mudança de percepção dela mesma sobre as próprias habilidades? Será que ela não aplicou porque mexeu com as habilidades dela? Ou, vamos subir um pouquinho mais no nível, se ela sentiu que ela não tem habilidade para fazer aquilo, prejudicou a capacidade dela de ser enfermeira, no caso. Será que mudou alguma coisa na mente dela? Quais são as minhas reais capacidades? Eu tenho capacidade mesmo para estar aqui, nesse momento, nesse ponto de vacinação, no meio da cidade, sofrendo essa pressão e exercer a minha profissão de forma justa e correta? Se ela sente que ela não é capaz para fazer aquilo naquele momento, sobe um pouco, isso vai mexer com o quê? Crenças. Eu sempre soube que ser enfermeira não era para mim. Não sei, tá? Eu tô só divagando, tá? Tô só divagando, não conheço a mulher, não conversei com ela. Tô só especulando aqui o quanto é importante, quanto é maléfico esse sentimento de remorso também. Maléfico. O primeiro exemplo eu contei que pode ser positivo. Agora eu estou contando um exemplo que pode ser negativo. Tá? Ela pode ser levada até ao ponto de duvidar que ela escolheu uma profissão correta de enfermeira. Beleza? Ficou entendido esse exemplo? Dei um exemplo que pode ser positivo e dei um exemplo que pode ser negativo. Até agora, tá tudo ok? E eu vou tomar uma água porque tá entrando um ventinho bem quase gelado aqui no meu quarto. Hoje o clima tá bom em Goiânia. E aí na sua cidade, como que tá o clima? Top. Mais uma reflexão. Existe a chance de sentir remorso por não se desculpar? E aí? Nossa, fiz alguma coisa errado, aquela pessoa se sentiu mal, talvez, só um instante, talvez essa pessoa a sua atitude nem foi tão maléfica assim, mas ela se sentiu mal. Enfim, é o sentimento dela, e o sentimento dela já é suficientemente importante para você pedir desculpa se ela se sentiu mal. Então você pode sentir remorso por não se desculpar. E olha que legal isso daí, né? Sentir remorso, sentir uma culpa por não se desculpar. Cadu Quirino, penso que se você já chegou nesse nível de sentir remorso por não ter se desculpado, eu penso que você já está evoluído no quesito inteligência emocional. Eu penso que você já se conhece o suficiente para reconhecer que o que você fez prejudicou, ou se não prejudicou, causou uma dor numa outra pessoa, só que por algum motivo você ainda não conseguiu pedir desculpa. Então você já é, de certa forma, uma pessoa evoluída, você já é inteligente emocionalmente para saber que você deveria ter pedido desculpa. Mas aí você pode ter sofrido influência do seu perfil, você pode estar sofrendo uma influência da sua história, enfim, do momento que você está passando. Eu não quis pedir desculpa, tá? Naquele momento, não sei, mas você sentiu um remorso por não ter pedido desculpa. Então, nesse exemplo, até uma pessoa que eu considero que pode ser evoluída emocionalmente no autoconhecimento, pode sentir também um remorso. O remorso não escolhe uma pessoa menos ou mais evoluída. E nesse sentido, você pode sentir também. E nesse exemplo, eu considero que é um sentimento que pode te levar a uma mudança. Se você sentiu algo que, poxa, deveria ter pedido desculpa, talvez esse sentimento de remorso pode ter sido positivo, pode te levar a uma ação, pode mudar uma chave dentro da sua cabeça para você começar a praticar mais a atitude de pedir desculpa. Não é legal? Nesse ponto também não pode ser legal? Pode. Outro ponto que eu separei também. Eu até anotei aqui, trazendo perfis comportamentais também, falando de novo do analítico e do dominante, são perfis que têm dificuldade de pedir desculpa,
porque esses dois perfis de forma diferente, eles entendem que o que eles fazem tá certo, tá tudo certo, mesmo que prejudique uma outra pessoa. O dominante, então, lembra uma live que eu fiz, eu falei até que o dominante pode, entre aspas, usar uma outra pessoa para atingir um resultado, tá? Usar no bom sentido, ele vai usar as habilidades de outra pessoa para chegar no resultado, já que ele não tem habilidade. Não é usar no sentido de, vem cá, vou te usar e vou jogar fora. Não, não é isso não. Então, o dominante tem uma certa dificuldade de pedir desculpa. Ele pode se conhecer, ele pode saber... Ele pode saber qual o perfil dele, porém ele pode ter essa dificuldade derivada do perfil, tá? O analítico também. O analítico pode ter essa dificuldade de pedir desculpa, porque, nossa, planejei tudo, fiz tudo muito certinho, como que eu errei nisso? Não é possível que eu errei, eu fiz tudo perfeito. A palavra perfeito sai muito da boca do analítico. Fiz tudo perfeito, então não tem que pedir desculpa, tá tudo lá, tá tudo explicadinho, tá tudo detalhado, tá tudo planejado, tá tudo perfeito. E aí talvez a outra pessoa não sentiu essa perfeição toda, né? E aí causou alguma dor nela. Outra coisa. E o remorso por algo que deveria ter dito ou deveria ter feito? O remorso por omissão. E aí? Você considera que podia ter falado aquilo para a pessoa, podia ter feito aquilo. E aí você fica remoendo aquilo, você se sente culpado pela sua omissão. Também não pode ser um caso positivo, não pode te levar também a uma mudança de pensamento, a uma mudança de atitude em relação a umas próximas situações? E aí, o que você acha? Você pode pensar assim, fazendo sua autoanálise, fazendo seu autoquestionamento, quais foram as crenças que me levaram a não falar isso? Quais foram as crenças que me impediram de tomar certas atitudes? Então você vai utilizar o sentimento de remorso para fazer uma análise. Qual que foi o motivo, qual que foi o núcleo do motivo que me impediu de fazer ou falar aquilo? Por quê? O que me impediu? Pode ou não pode ser? Talvez você achava que você não tinha capacidade para falar ou para fazer aquilo. Também pode ser uma crença. Você não entendia que tinha capacidade para fazer aquilo. E aí pode ser o medo de um julgamento também. Talvez você não falou, não fez, com medo das pessoas apontarem o dedo para você e falar, tá vendo? Você nem deveria ter feito isso. E aí você pode sentir também esse remorso. E aí? Será que o medo... Eu anotei isso aqui para você, o quanto é importante, hein? Será que o medo do julgamento pode ser uma insegurança com as suas próprias capacidades? E aí você é seguro de todas as suas capacidades? Existe alguma que você tem aquela pontinha de insegurança? E essa pontinha de insegurança pode te levar a sentir também remorso? E aí? Talvez então, se você se conhecer, você evita, você diminui bastante as chances de sentir remorso? Pode ou não pode ser? Então, posso falar que o sentimento de remorso é um pequeno sinalzinho para você procurar se conhecer melhor? Pode ser também. Eu falei lá no início da live que esse assunto de hoje ia levar você talvez a expandir os seus pensamentos, a pensar fora da caixinha, deixar seus pensamentos ir lá para a lua. Falar nisso, a lua tá lindíssima em Goiânia. Para quem gosta e para quem é visual, já fecha os olhos e imagina. Então, o remorso pode ser um indíciozinho que talvez você precise se conhecer melhor, saber quais são as suas capacidades, se reafirmar. Eu falei muito ontem, né, falei muito sobre identidade, né, de bater no peito e falar eu posso, tal. Então, talvez esse autoconhecimento, essa certeza da identidade vai reduzir bastante as chances de você sentir culpa pelo que você faz, sentir remorso pelo que você não disse ou pelo que você não fez. Beleza?
tá tudo ok até agora? Tá tudo certo? Diz aí se está tudo certo. Hoje a minha garganta tá pior que ontem. Enfim. E aí isso não impede, porque eu estou na minha motivação permanente. Estou na minha missão de vida. Estou submetido ao meu propósito. E aí a garganta se torna apenas um detalhe. Eu falei isso em outra live aí, sobre as coisas que não são agradáveis no seu dia a dia, né? E as coisas que não são agradáveis, elas se tornam detalhes quando você sabe a sua motivação permanente e sabe qual é a sua missão e o seu propósito. É exatamente agora, a garganta tá ruim, porém, vamos seguir, porque é isso que eu gosto de fazer. Beleza. E aí, agora eu quero falar, para chegar na finalização, caminhar para o finalzinho dessa conversa de hoje, quero falar sobre uma parte ruim de sentir remorso. Eu deixei por último justamente para deixar essa reflexão para você, tá? Quando você não resolve as situações do seu dia a dia que te causaram esse sentimento de culpa, que te levaram a sentir esse remorso, quando você não resolve isso, o que acontece? Você está jogando essas suas experiências lá para o seu passado. Você está deixando que elas fiquem vivas no seu passado. E isso pode ser muito, mas muito prejudicial. Porque lá na frente, se imagina hoje, daqui a 10, 15, 20 anos, quem você será lá vai ser resultado do que está sendo construído hoje. E se você hoje está deixando essas experiências fazerem parte da sua história sem resolver, elas vão te prejudicar lá na frente. Elas vão cutucar você lá na frente. Então essa é a parte ruim do sentimento de remorso. É deixar que as situações se tornem vivas, ganhem vida na sua história. Geralmente eu falo de um conceito de autossabotagem quando algum acontecimento externo ele entra dentro de você. Entra no bom sentido, tá? Entra na sua mente. Algum acontecimento causa alguma dor em você, mas algum acontecimento externo. Hoje eu quero trazer diferente, porque esse acontecimento pode acontecer também com você, pode ser internamente. E é justamente o que eu acabei de falar, quando você deixa de resolver essas situações internas, deixa de resolver as situações que te causaram culpa e remorso, e isso pode virar uma sementinha ruim dentro da sua mente, causando os mesmos efeitos de uma sementinha externa, de algum evento de dor, de algum acontecimento que te prejudicou. Como que isso acontece? As experiências que você não resolve hoje, é aquela pessoa para a qual você não falou, ou aquela pessoa para a qual você falou e magoou, é aquela atitude que você tomou e prejudicou, ou aquela atitude que você tomou e causou uma dor e você sentiu remorso, e você ficou culpado ou culpada e deixou aquilo se arrastar, deixou aquilo se resolver. Na verdade, aquilo não se resolve. Aquilo vai entrar na sua mente como algo que te prejudicou. E o que te prejudica hoje vai virar uma lembrança sua. Lá no futuro vai virar uma lembrança sua do passado, uma lembrança de dor. E você já ouviu comigo que lembranças de dor causam escolhas erradas no presente e constroem um medo no seu futuro. Causam ansiedade no seu futuro. Então, as situações que você não resolve hoje podem criar uma ansiedade lá no seu futuro. Você pode estar criando a sua própria ansiedade lá no seu futuro, porque o que você está causando hoje vai virar lembranças de dor lá na frente. Como isso é importante, eu quero que você guarde num lugar muito especial da sua mente esse conceito que eu tô te falando.
qualquer coisa que você não resolva hoje de forma saudável pode estar sendo construído como ansiedade e medo lá no seu futuro. E começa, você pode, quando você não resolve, beleza, não resolvi, deixei que isso se resolva sozinho, isso aí vai, o tempo vai resolver, o tempo cura, você já ouviu isso? Eu já ouvi demais, deixa que o tempo cura, não deixa tudo na mão do tempo, não, tá? Ajuda o tempo, entra em ação, ajuda o tempo, por favor. Quando você não ajuda o tempo e deixa tudo na mão dele, isso pode virar tristeza para você, você pode sentir triste, você pode sentir um certo rancor de você mesmo, você pode ficar amargurado, você pode sentir uma mágoa das suas próprias ações, tá? E aí se você insiste na não solução do problema, insiste em deixar o tempo resolver por si só, isso vai crescer, tá? Esse sentimento pode virar um ressentimento. Você pode ficar ressentido das suas próprias ações. E sentir um ressentimento das suas próprias ações pode te bloquear para tomar ações parecidas. Então pode prejudicar a sua tomada de decisão da sua vida lá no seu futuro. Tá? E mesmo sabendo disso, se você deixa para o tempo resolver, deixa que o tempo vai resolver. Se você insistir nisso, mesmo sabendo disso que eu estou te contando, você pode começar a se culpar por futuros prejuízos na sua vida. Se culpar. Isso é perigoso também, tá? Lá na frente você vira, nossa, se eu tivesse resolvido aquilo lá atrás, mas agora não adianta mais, então, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito. Aí é como você pensa, eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo, eu deixo pro tempo resolver. Um dia vai resolver e eu vou melhorar. Cuidado, sua mente está te mandando sinais o tempo todo, resolve isso. Somente gerou tristeza, gerou amargura, gerou mágoa, você ficou ressentido e sua mente está mandando sinais, resolva isso. Você de certa forma começou a se culpar por situações que acontecem errado na sua vida, tá vendo, eu sou assim mesmo, nada dá certo para mim. Isso é perigoso. E aí, se mesmo assim você não toma uma solução, você não toma uma atitude para buscar uma solução e resolver o seu problema, sabe o que pode acontecer com você? Você vai perder o sentido da sua vida. É isso que acontece, infelizmente. Eu recebo várias pessoas nos atendimentos que eu faço nessas situações, tá? Eu não estou inventando essas situações. São acontecimentos, são situações que chegam até mim, tá? Então aí você perde o sentido da vida. Mas essa vida, nada dá certo pra mim. Tá vendo que já não é mais você o culpado, é a vida, tá? Nossa, esse trem dá errado demais. Tudo que eu penso dá errado. O universo está conspirando contra mim. Nada que eu faço dá certo mesmo. Isso tudo pode acontecer porque você simplesmente não quis resolver uma, talvez, 2 ou 3 pequenas situações que se você tivesse resolvido hoje, tava tudo beleza com o seu cérebro, tava tudo bem com a sua mente. Interessante, né? Esse talvez seja o principal ponto negativo que eu colocaria na live de hoje sobre o remorso. É não resolver essas situações que te causam o remorso. Olá, Bebel! Que saudade de falar Bebel! Como você está? Então, dito isso, esse balanço, né? Eu falei de situações que podem ser positivas, que o remorso pode te levar para frente, pode te levar para uma autorreflexão. Só que se você não entrar na vibe da autorreflexão, se você deixar isso
de lado, deixar isso para frente, pode acontecer isso, isso que eu acabei de te explicar, esse processo que eu acabei de te explicar. Pode gerar uma confusão mental aí lá no seu futuro e pode estar criando uma crise de identidade, crise de ansiedade lá no seu futuro, de não estar resolvendo as suas questões hoje, tá bom? Então, eu falei que o remorso pode alterar, né? Pode alterar a capacidade, pode alterar a percepção de habilidade, pode alterar crenças, pode gerar um problema de ansiedade no seu futuro, pode prejudicar as suas escolhas no seu futuro se você não resolver. Porém, pode também te levar a uma autorreflexão, pode te levar a tomar atitudes melhores, pode levar você a ajudar mais, pode levar você a buscar soluções para a sua própria vida, pode ajudar você a se conhecer. Então, qual que é a grande conclusão dessa live de hoje sobre o remorso, que antes de eu começar a live foi o grande vilão da minha enquete que eu coloquei hoje? Não, remorso é ruim. Não é tão ruim assim. O que precisa acontecer é um entendimento com muito amor de cada sentimento, de cada emoção que você tem dentro de você. Isso é a inteligência emocional. Isso é a inteligência emocional na veia. É você entender os sentimentos, entender as emoções, entender quais são os seus sentimentos em relação aos sentimentos e deixar de lado os pensamentos comuns, os pensamentos de senso comum. Volte os pensamentos para você mesmo. O que eu penso do remorso? O que acontece comigo quando eu sinto? Então, o remorso não é de todo ruim. Nunca foi. O que é ruim é você deixar tudo de fora e influenciar nos seus pensamentos. Dê mais atenção aos seus próprios pensamentos e às suas próprias emoções. Beleza? E talvez você sempre possa achar um lado positivo, talvez em alguns sentimentos que para o senso comum é negativo. Beleza? Beleza demais, Cadu! Foi top! Então, vocês querem fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação aqui ó, no comentário? Você que assistiu essa gravação, aceitou meu convite para fazer essa reflexão comigo até o final. Quer fazer alguma colocação? Escreve aí nos comentários. Vai chegar até mim e eu vou te responder com o maior prazer. Diz aí, o que aconteceu com você nessa live? Tomara que tenha acontecido muitas conexões cognitivas na sua mente nesse momento. E eu torço muito para que essas conexões sejam feitas durante o seu sono REM nessa noite e façam parte da sua memória de longo prazo. Porque assim você vai ter esses pensamentos em algum momento da sua vida que seja útil para você. E aí você vai lembrar que em algum dia que você não se lembra, você assistiu uma live de um tal de Cadu Quirino e essa live te fez bem. Em algum momento, em alguma decisão, em alguma escolha que você tiver que tomar. É isso que eu espero do fundo do meu coração. Dito isso, eu vou deixando o meu boa noite para você. Um desejo de uma excelente noite de quinta-feira. E semana que vem, talvez, não vou garantir que semana que vem terá live, mas semana que vem, talvez, estaremos com mais assuntos de inteligência emocional, PNL, perfil comportamental e o que você quiser saber, pode mandar que eu vou conversar. Valeu? Tchau!